A graça e a paz, família Yahvé Shammah e aqueles que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sobre a vida da tua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia, estamos aqui com a mesa preparada. Eu creio que você também preparou a sua mesa aí para estar celebrando a ceia do Senhor junto com os seus familiares ou aqueles que estão junto de você, em nome de Jesus. Vamos iniciar o mês de julho, um mês de bênção, um mês de vitória. E eu quero dizer que se você já chegou até aqui, amados, é porque você é mais do que um vencedor, Você já venceu até aqui. Então, que nessa noite Deus ele possa falar ao nosso coração através da tua palavra. E eu quero continuar falando sobre propósito, E hoje temos se assim por dizer, um título: Defendendo o Propósito. Mas para defendermos um propósito, amados, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a pagar um preço por esse propósito. E o que eu quero falar aqui são de um grupo de pessoas, que foram valentes na palavra de Deus. O nosso texto base está lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, que diz o seguinte: Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo o Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos traga, Senhor Deus, a luz da Tua palavra, Pai, que possamos, Senhor Deus, compreender, Senhor Deus, e entender, ó Pai, o Teu propósito, e que possamos, Senhor Deus, defender esse propósito, Senhor Deus, assim como esses valentes de Davi. Amém? Os valentes de Davi, amados, eles eram homens que apoiaram fortemente Davi durante seu reinado, para que ele fosse rei, sobre todo Israel, conforme a palavra do Senhor. Os valentes de Davi também ficaram conhecidos, não só por apoiar Davi, mas porque eles eram chamados de os poderosos de Davi, ou em alguns casos até chamados de os 30 de Davi. Por quê? Porque inicialmente se falava em 30 pessoas, 30 homens que estavam do lado de Davi. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história, para que a gente se aproxime da mesa do Senhor nessa noite e entendamos o que é defender um propósito. A palavra de Deus, o segundo texto que nós vamos ler, está também em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Todo Israel se reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, era tu que liderava Israel e em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará o meu povo de Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado pelo profeta Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, onde os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião e a cidade de Davi. Naquele dia, Davi tinha dito: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Jeruía, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército de Davi. O comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de Arrimo até os muros ao redor de Joabe. Restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Amados, o que eu quero enfatizar aqui é que o povo, quando ouviu aquilo que Davi pretendia fazer, ou aquilo que Deus
havia colocado para ser feito, a palavra de Deus diz que esses homens, esses valentes de Davi, eles se levantaram para apoiar o reinado de Davi. E eles chamaram, né, os governantes da época, as autoridades de Israel, para conversar com Davi, e ali aqueles governantes ungiram Davi, né, como rei de Israel. E é interessante porque quando Davi ele é ungido rei, ele já havia sido, né, profetizado sobre a vida dele lá pelo profeta Samuel. E aqui é o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Davi, onde ele ia governar, né, todo Israel. E aí Davi ele entra na cidade para conquistar a cidade, porque os jebuseus falavam assim: não, você não vai entrar aqui, Davi. E Davi ele entra, porque Davi ele fala assim, né, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do exército. E aqui vem a nossa primeira lição, amado. Muitas vezes nós esperamos Deus falar, nós esperamos Deus, né, mandar um anjo, nós esperamos, né, uma revelação da sua palavra, nós esperamos, né, algo às vezes físico aos nossos olhos para que a gente receba ou entenda um comando de Deus. E aqui bastou apenas Davi falar, né, algo, né, sobre aquele que atacar, né, os jebuseus, ou o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante. A palavra de Deus diz que Joabe, amado, ele não pensou duas vezes, ele foi lá e ele fez aquilo que foi proposto. Então, né, e aí Joabe ele se torna comandante do exército de Davi. É interessante porque Davi ele foi se tornando cada vez mais poderoso e o Senhor dos Exércitos estava sempre com ele. E Joabe ele se destaca pela sua iniciativa, mano. Pela sua iniciativa em defender um propósito do rei, um propósito daquele que tinha um chamado de Deus. E hoje o que nós estamos falando é exatamente isso, defendendo o nosso propósito. Então, qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a tua igreja? Qual é o propósito que Deus tem, né, na tua família, na tua vida, né, no dia a dia? Então, é esse propósito que Deus quer que você defenda, mano. E aqui Joabe, ele agiu, né, de prontidão, ele foi lá e executou aquilo que o rei havia acabado de falar, né? Então, a palavra valente, amados, quando nós falamos dos valentes de Davi, é uma forma de expressão, né, chamada de valentes, né, que se tornou valentes de Davi, porque ele vem de uma tradução que significa homem poderoso, né? E no hebraico, essa tradução, ela deriva de uma raiz da palavra que se diz assim: raiz é ser forte, né, ou ser superior, ou prevalecer sobre alguma coisa. Então, esse termo homem poderoso, ou valentes, né, valente de Davi, ou valente simplesmente, ele vem de uma palavra muito forte, aonde quando alguém usava essa qualidade para expressar na vida de alguém, é porque realmente ele era poderoso, ele era forte, ele era, né, superior, e ele prevalecia sobre tudo aquilo que ele ia fazer. Então, amados, esses valentes de Davi eram homens que foram escolhidos por Deus, separados para estar do lado de Davi, para defender o propósito de Deus e defender o propósito de Davi. E acima de tudo, homens, né, que estavam cheios do poder de Deus na sua vida, a sua decisão em defender o rei. É a sua decisão, então é dar a sua vida, né, pela vida do rei. E é interessante que a palavra de Deus ele fala, né, de quantos homens tinham. Então, a história, em 2 Samuel, capítulo 23, ele fala mais ou menos de 30 homens, que é o mais comum utilizado. Mas existem outros textos que nos levam a pensar que talvez fosse mais do que 30 homens, né? 1 Crônicas vai falar em 37, 2 Samuel 23 vai falar mais ou menos em 37 homens, mas, né, isso são pessoas, né, seja 30, seja 37, mais ou menos, né? Isso não é uma discordância bíblica, mas é porque na batalha sempre alguém morria, então era reposto. Então o que dá para se entender é que os nomes deles estão lá na Bíblia, e se você somar esses nomes vão dar mais do que 30. Mas em média eram 30 homens que decidiram defender o rei Davi, decidiram defender o seu reinado, né? Então o mais importante aqui não é saber
quantos homens tinhas ou se existe uma contradição bíblica, né? Os valentes de Davi, eles estavam constantemente, né, envolvidos nessas batalhas, e eram batalhas perigosas, né? Então, naquela época, o censo também era precário, né? Se era 30, 31, 37, não sabemos, mas nós sabemos que eram homens que dedicaram a sua vida para defender um propósito. Então, nós entendemos que alguns dos valentes de Davi talvez tenham morrido nas suas batalhas, né? E por essa razão, outros vieram a ser integrados no seu grupo em virtude dessas baixas, né? Então, em alguns momentos, havendo mais ou menos valentes, né, esse grupo continua a ser designado, de forma, né, a permanecer firmes diante da batalha. Então, né, isso é só um pouquinho, né, de como nasceu, de como surgiu esses valentes de Davi. Mas o que eles fizeram de tão notável? Só defender o rei era quase que uma regra, né? O soldado defendia o seu comandante, defendia o seu general. Mas os valentes de Davi eram homens corajosos, eram guerreiros. E eles se ocupavam de tarefas, né, que era defender o propósito do reinado de Davi. Então eles tinham um objetivo, esses 30 tinham o objetivo de defender o reinado de Davi. Então, naturalmente, esses homens estavam acostumados a lutar do lado de Davi, a lutar ao lado, né, do rei, por Israel, em diversas ocasiões. Então a luta não era só para proteger Davi, mas era para proteger um propósito, que era conquistar Israel, que era vencer os inimigos, que era tirar os inimigos daquele lugar. Em algumas situações ou ocasiões, amado, nós vemos esses valentes de Davi lutando com guerreiros filisteus. E nós sabemos que a história, ele fala um pouco sobre isso, que a estatura, né, dos filisteus era diferente de uma estatura de um homem comum, assim, vamos dizer assim. Em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, ele diz assim, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benote, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado, né, com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Jeruía, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha só, mas que coisa linda, né? Porque Davi foi para a guerra, havia uma sentença de morte, né, através desse Isbi-Benob, que queria matar Davi. A lança, né, só a ponta da lança do homem pesava 3,6 kg, né, quase 4 kg aqui de aço, de bronze, né? E ele queria matar. E os filisteus, eles tinham uma estatura alta. Nós sabemos muito bem da história de Davi e Golias, né? Então, e quando Abissai fica sabendo disso, ele sai ao encontro do filisteu. Então ele vai lá e ele mata um gigante. Ele mata um gigante também, assim como Davi fez com Golias. Então ele vai lá e matou, né, socorrendo o seu rei, para proteção do rei. Por quê? Porque ele diz assim, olha, o senhor não vai sair mais à guerra. Porque Davi era a peça-chave, porque Deus falava com Davi, Deus se movia através de Davi, né? Os profetas eram homens, né, usados por Deus para trazer a mensagem de Deus para aquela época, para aquele momento, para aquela situação. E aí eles não podiam perder o homem de frente, né, que era aquele que conversava com Deus, que falava com Deus. E aí ele diz assim, olha, para que não apague a lâmpada de Israel. Então a preocupação, né, dos soldados era também de proteger Davi, era a proteção de Davi. E aqui vai um grande ensinamento, né, para nós, né? O que você tem feito para proteger aqueles que são seus superiores, suas autoridades? Né? O que você tem feito para proteger a vida do seu pastor, a vida do seu líder? Então o que você tem feito, amado, para proteger? Você é capaz de dar a sua vida pela vida do seu líder, pela vida do seu pastor? Então isso é muito sério diante da vontade de Deus, porque Deus escolhe algumas pessoas para estarem à frente. Não porque são mais importantes, ou porque... Não é isso, amado, mas porque existe uma direção de Deus, existe um propósito de Deus no sacerdócio.
E o sacerdócio ele é constituído em cima de autoridade. Então Davi ele tinha autoridade e autorização de Deus para fazer as coisas. Então esses homens eles defendiam. Então outros feitos, né, dos valentes de Davi, também continuando aí no livro de 2 Samuel, né, de acordo com o texto, eles realizavam grandes proezas militares, amado. Num número reduzido, eles enfrentavam e derrotavam grandes tropas inimigas. Claro que eles faziam essas coisas por causa do livramento de Deus. Então, não era só a habilidade deles, Deus estava com eles. Então, mas o livramento de Deus vinha sobre a vida deles. Mas eles, com poucas pessoas, eles derrotavam, né, inúmeros guerreiros, inúmeros soldados inimigos, né? A palavra de Deus, em 2 Samuel mesmo, aí no capítulo 23, no versículo 10, ele chega ao ponto de dizer que os soldados lutavam tanto, amado, né, com tanto empenho, né, que a mão ela ficava tão dormente que ela grudava na espada que ela não queria mais nem largar a espada, né, de tanta força, de tanto empenho que eles aplicavam nas suas batalhas. Então, a coragem dos valentes de Davi, amados, pode ser exemplificada num episódio. Davi, ele expressou esse forte desejo, né? E Davi, num determinado momento, que ele estava muito cansado, ele se recolhe para descanso e também para sua proteção, e ele fala assim: olha, quem me dera que alguém trouxesse água da cisterna de Belém. Então ele fala assim: quem me dera que me trouxesse um copo de água de Belém, eu estou com vontade de tomar água de Belém. Davi teve esse desejo, teve essa vontade, né? Então, a palavra de Deus diz que 3 dos seus soldados, eles saíram de onde eles estavam em segurança, atravessaram todo o acampamento filisteu para buscar água numa cisterna para Davi, simplesmente para trazer um copo de água para o rei, para o seu líder, amado. Então isso é um outro ensinamento, né? Como você está servindo o seu líder, como você está servindo o seu pastor, né? Como que você está entendendo o propósito de Deus para tudo aquilo que está acontecendo. Então esses homens não mediram esforços, amado. Eles atravessaram, né, um acampamento inteiro de filisteus, de inimigos, simplesmente para buscar água, né, para Davi, né? Se a gente continuar a história, nós vamos ver que Davi não tomou a água, né? Ele não tomou a água porque ele não achou digno de tomar a água pelo sacrifício que foi feito, e ele oferece isso ele oferece essa água, né, de uma outra maneira, e é uma outra história, um outro momento a gente fala sobre isso. Então olha só, né? Então que empenho eles tinham, né, em fazer a vontade, em cumprir o propósito, em proteger o propósito. Então os principais, amado, em todos esses 30, a palavra de Deus ela enfatiza 3 principais valentes de Davi, e eu quero falar rapidamente sobre eles, né? Nas listas que trazem os nomes de Davi, esses homens foram divididos em 2 grupos. Os primeiros, né, são citados 3 valentes mais renomados, né, que se chama Josebe-Basebe, Eleazar e Samá, né? Então isso está lá em 2 Samuel também, 1 Crônicas, e depois os 30 valentes, né, liderados por Abissai e Benaía. Então esses homens, né, são os que tomaram mais ênfase. Então dividiu-se em 2 grupos, onde estavam esses 3 e onde estava Abissai e Benaías. Mas eu quero falar exatamente desses 3, amado, porque os 3 têm características diferentes, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Josebe-Baseba, ele era habilidoso, né? Ele agitou a sua lança, ou usou a sua lança contra 800 homens, e os feriu de uma só vez, amado. Eu não sei como é isso, mas a palavra de Deus diz que ele feriu 800 homens de uma única vez. A lança tem a ver com ataque, amado, né? Então ele atacou com habilidade, né? Razão, e isso é a razão do seu sucesso. Então ele era habilidoso nas guerras. Nós estamos na estratégia, amado, de estarmos nos nossos lares, né, em paz, estar na nossa casa. Então nós devemos ser homens valentes, que agem com habilidade na conquista das almas, diz o Senhor, né? O texto do Senhor diz assim que o menor virá a servir 1000 e o mínimo uma nação forte, e eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então existe uma palavra de promessa para quem é habilidoso. O segundo era Eleazar.
Ele era muito valente e perseverante. Em uma batalha, ele lutou contra os filisteus até a sua mão ficar grudada na espada, né? Já falamos um pouco sobre isso. Ele não soltava de forma alguma a espada da mão, né? E hoje, os valentes de Deus não abrem mão, amado, da palavra de Deus. Então você não pode abrir mão da palavra de Deus, que é a sua espada, né? As suas armas, as armas que estão descritas lá em Efésios capítulo 6, né? Porque isso fala de intimidade com Deus, né? Moldando-se a palavra. Então isso fala de intimidade, né? A palavra de Deus diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, né? E útil, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente e preparado para toda boa obra. Então, veja que um valente de Deus, né, parte para o ataque. A Bíblia é a única arma, mano, com a qual você ataca, né, um morto e até você acertá-lo. E aí esse morto volta à vida. Amém? É o único jeito de você ressuscitar alguém através da palavra de Deus, através da palavra da Bíblia, através daquilo que está escrito, né? Então você usa a palavra para que Deus haja, né? E você vai atacar um morto espiritualmente, um morto em virtude de todas as consequências do mundo, e esse morto vai tornar a vida. O terceiro homem era o Samar, né? Ele era fiel, a sua característica. O povo de Deus, ele plantava, né? cultivava rebanho, e de repente os filisteus sempre apareciam e vinham afugentando eles, né? E Samar, a palavra de Deus, né, nos ensina que Samar ele se colocou no meio do campo de lentilhas, né? Enquanto Israel fugia dos filisteus, amado. Ele feriu sozinho todos os inimigos que tentaram roubar, né, naquela época o campo de lentilha. Então ele sozinho ele destruiu todo mundo, né? Então por causa dele o Senhor realizou grande vitória naquele dia. A palavra, é o livro de Provérbios, capítulo 21, 31, ele diz assim: prepara o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então nós temos que estar preparados. E Samar, ele tinha em si a sua fidelidade de cuidar do campo de lentilha. E ele cuidou exatamente, né, colocando a sua vida em risco para que ele pudesse vencer aqueles homens. Então, amados, isso é um pouquinho da história desses valentes, né? Esses valentes defendeu o que pertencia ao rei, não abandonou o campo de batalha. E hoje, amados, o Senhor, ele precisa de homens e mulheres fiéis, que não se intimidam com a pressão do inimigo e que se posicionem em favor do que é do Senhor. Amém? Hoje nós tivemos uma conversa rápida com os líderes e uma coisa que nós falamos é exatamente isso, né? O que você precisa fazer nesse tempo? Então, você precisa começar, você precisa parar algumas coisas, você precisa continuar algumas coisas e você precisa melhorar algumas coisas na sua vida. Isso são perguntas para você fazer para você mesmo, sabe? Porque Deus, ele, né, não procura, o homem procura planos melhores, mas Deus procura homens melhores. Quando eu digo homens, é homens e mulheres, né? Os dois gêneros, né? Para que faça a obra de Deus. O propósito, mano, né? Você faz aqui na terra, você executa aqui na terra, né? O destino é para onde você vai quando você começa a cumprir o seu propósito. Então, quando você começar a cumprir o seu propósito aqui na terra, é porque você está no destino certo, ou está a caminho do seu destino. Então, né? O planejamento vem de Deus. Amém? Como eu disse outro dia, né? O eu quero tem que ser lançado fora, né? E o planejamento vem de Deus. Então Deus, ele planeja na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? 1 João 4,4. Então o maior é aquele que está em nós. E hoje você é um vencedor. Se você chegou até aqui é porque você é um vencedor, né? Seja habilidoso, seja perseverante, seja fiel ao seu chamado. Uma das marcas da grandeza desses homens valentes, desses vencedores, por isso nós usamos, né, falamos sobre vencedores esse mês, é a percepção do propósito pleno de Deus, é o senso de responsabilidade, né, é o vigor ou a capacidade de resistência. Então, são coisas que marcam a sua grandeza. É você entender o propósito, é você entender a sua responsabilidade, é você estar, né, com toda a força, com todo o vigor, e a sua capacidade de superar as lutas, superar as batalhas, né? Esse é o teste da estatura espiritual, né? Primeiro, precisamos ver o propósito de Deus e não aceitar nada menos do que isso, amado.
Depois precisamos ver as iniciativas e responsabilidades, assim como nós vimos nos valentes de Davi. Alguns tomaram iniciativa com aquilo que foi visto. Não depender de alguém dizer o que é necessário, mano. Não precisamos falar para você o que você precisa fazer. Você tem que saber o que você precisa fazer. Você não precisa ser convencido ou coagido por alguma coisa. A questão, né, não se tornou pessoal. Então, em terceiro lugar, é pegar no arado, é colocar a mão no arado, não olhar para trás, né, e nunca deixar tudo porque se tornou monótono ou difícil. Talvez seja monótono você ficar na sua casa, talvez seja difícil você ficar na sua casa esses dias, mas não é por isso que nós vamos largar a mão do arado. Naquele tempo, aqueles que assumiram a sua posição fizeram isso por fé, mano. Então eles se entregaram ao propósito de Deus em plenitude, mesmo que não correspondia com o objetivo geral do povo, mesmo que o povo não entendesse da mesma forma ou da mesma maneira. Eles fizeram parte, né, de um pedaço, de um núcleo que buscava algo acima da média. Né? E nós já falamos isso, né? Média para Deus não tá bom. Nós temos que buscar algo mais. Né? A média para Deus não serve, tem que ser algo maior. Então, esses foram os vencedores, assim como você também é um vencedor. Amém? Assim como você é um vencedor. Então, defenda o seu propósito. Defenda o propósito, né, daquilo que Deus colocou na sua vida, meu amado. E essa mesa, né, farta, essa mesa abençoada, é exatamente para que a gente inicie um mês de vitoriosos, de vencedores, porque nós somos vencedores, amados. Nós chegamos até aqui. Deus permitiu que nós chegássemos até aqui em nome de Jesus. Amém? Então que você se torne um valente também, né? Assim como esses, né, se tornaram valentes de Davi. E eu quero orar por você antes de nós cearmos em nome de Jesus. Amém? Quero orar, né, para a tua vida. Que o Senhor, né, que a perseverança e o bom ânimo, né, que vem através da palavra de Deus, ela mantenha essa nossa esperança, mano. Que sejamos ungidos com coragem, com fidelidade, e o teu reino seja o primeiro em nossas decisões. Que possamos usar nossas habilidades para conquistar o único propósito, restaurar vidas, resgatar o que havia perdido. Que o Senhor Jesus aumente a nossa fé para prosseguirmos nessa caminhada, nesse novo tempo de incerteza, de dor, de luta. Que possamos colocar a mão no arado. Queremos mais do que a média, amados, porque o Senhor tem muito a nos dar. Nos ensina a defender o propósito. Levanta os vencedores desse tempo, Pai. Eu sei que nessa igreja, nesse ministério, existem vencedores. Por isso nós estamos aqui, ó Pai. E eu quero declarar sobre a vida desses que venceram até agora. Que o Senhor tenha uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida deles. Que o Senhor vai derramar algo especial sobre a vida deles, ó Pai. Que eles vão começar algo, que eles vão parar algo, que eles vão continuar algo que começaram. E eles vão melhorar a cada dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Porque Deus tem encontrado homens melhores, né, mulheres melhores, jovens, adolescentes, crianças, Senhor Deus, em nosso meio, ó Pai. E eu profetizo bênção sobre a vida deles, ó Pai. Que essa ceia seja a ceia do vencedor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Então seja habilidoso, seja perseverante e fiel ao seu chamado em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você pegue aí, né, o seu pão, o seu cálice, em nome de Jesus. Eu quero aqui chamar minha esposa, né, em nome de Jesus Cristo, que ela possa estar aqui em nome de Jesus comigo, né, em nome de Jesus. Nós vamos, né, abençoar o cálice, abençoar o pão, em nome de Jesus. Que você segure aí o cálice e o pão, em nome de Jesus Cristo também. Que possamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, te damos graças, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, por esse pão, Senhor Deus, por este pão que representa o teu corpo, por esse suco de uva, Pai, que representa o teu sangue derramado, Pai. Tua palavra diz que devemos fazer isso em memória, Senhor Deus, até que o Senhor volte a buscar a igreja. Pai, estamos caminhando para esse propósito, Senhor Deus, mas que o Senhor nos fortaleça, nos torne valentes, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, porque somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Consagramos a Ti, ó Pai, essa ceia, Pai, e que a Tua igreja, o corpo de Cristo, possa, Senhor Deus, usufruir dos benefícios, Senhor Deus, da ceia, em nome de Jesus. Amém? Que comamos o pão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.
Que esse sangue, meu amado, seja o sinal, né, do sacrifício de Cristo, que ao tomarmos esse cálice, né, ele nos fortaleça cada vez mais. Que você tome posse dessa palavra, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Ah, Jesus, Senhor. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo pão, pelo suco de uva, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Porque Tu és rico em misericórdia, ó Pai. Por isso Te adoramos nessa noite, ó Pai. Por isso Te glorificamos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Tu és o nosso Salvador, ó Pai. E nós só estamos aqui por causa da Sua graça e da Sua misericórdia, ó Pai. Se vencemos é porque o Senhor esteve conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor Deus, a nossa vida, abençoando esse ministério, ó Pai, da Igreja Nacional Yahvé Shammah, ó Pai, abençoando, Senhor Deus, a minha família, Pai, a minha esposa, meus filhos, ó Pai, toda a minha parentela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar toda a igreja, toda a família da igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Oh, Pai, derrama a Tua glória, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos mais fortes, Senhor Deus, a cada dia, Pai, porque se nós vencemos, ó Pai, é porque acima de tudo, o Senhor um dia venceu naquela cruz, ó Pai, e nós temos a convicção disso, que o Senhor venceu, ó Pai, o Teu sangue não foi derramado em vão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, e nós repreendemos agora, Pai, toda a intenção do inimigo nesses dias, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre a vida das famílias, ó Pai, da terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, sobre esse maldito vírus, ó Pai, em nome de Jesus, cessa essa praga, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, mas que possamos ser ensinados, Senhor Deus, nesses dias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, porque o que mais importa para Ti, ó Pai, são vidas, Senhor Deus, vidas que possam ser alcançadas, ó Pai. E nós entendemos o Teu propósito e cremos que o Senhor ainda fará coisas maiores, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Senhor Deus, a defender o propósito, Senhor Deus, porque Tua misericórdia sobre nossa vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amados, somos gratos pela Tua vida, por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, se você chegou até aqui, é porque você é um vencedor. Se você chegou até aqui, é porque você é uma vencedora em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amado, nós vamos sair dessa e vamos ser ainda, né, poder cantar o hino da vitória, porque Deus vai nos dar a vitória. Na realidade, Ele já nos deu a vitória, nós sabemos disso, amém? E nós queremos ser instrumento na vida de vocês, amado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero avisar, né, a vocês, em nome de Jesus. Domingo que vem nós vamos reiniciar o culto, mas durante a semana nós vamos passar informações para vocês, com toda a segurança, com todo o cuidado, né, de saúde. Nós vamos reiniciar o culto na igreja. A igreja está pronta, linda, para receber, né, os irmãos lá, dentro daquilo que os órgãos, né, e as autoridades nos permitem fazer. Então nós vamos estar, né, fazendo isso em nome de Jesus Cristo, amém? E que Deus Ele possa, né, te abençoar, que você tenha um excelente final de domingo, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que esteve conosco aqui, possa permanecer em tua vida, em nome de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.